Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais um Camperiando, fechando o mês de abril com o nosso Camperiando. E hoje estamos recebendo Gabriel Hortaça. Mas que prazer, Gabriel. Como é que está o amigo? Está tudo bem? O prazer é meu, Luiz Oneide, estar aqui, o teu convite para estar nesta rádio onde eu comecei há muitos anos, né, atrás. Tu sabes que o primeiro show que eu fiz foi ali aqui no Cícero Cavaleiro, ali que tinha uma transmissão da rádio. São verdade. 91 ou 92, eu acho que foi. Então o teu pai começou começou a carreira dele tocando na rádio, tu também? O Jaime também, né? O Jaime Caetano Brown, né? Ele tinha um programa que deu origem ao CTG aqui, né? O Galpão Distância. Galpão Distância. É muita história. O Noel Guarani também começou aqui, né? Tu sabes que cada vez que eu ouço vocês falarem isso, eu fico assim mais orgulhoso, mas também mais comprometido, né? Porque a responsabilidade que nós temos, né? Sim. Saber que tanta gente já passou por aqui e certamente quanta gente vai iniciar por aqui também. E faz parte de São Luís, a Rádio São Luís. É patrimônio. E graças aos milhares de ouvintes, né? Que tem 75 anos este ano. Sim, quanta história, né? Acho que tu vai ter que fazer uma composição para homenagear os 75 da Rádio São Luís, hein? Já fica o desafio aí. Hein, Gabriel? E como é que foi o teu início? Como é que tu iniciou? Conta para nós um pouco. O início foi na gaita, né? Foi na cordiona, né? Sim. Mas primeiro quem iniciou ali na família foi o Alberto, né? O Alberto é mais velho que você. Mais velho, um ano e pouco mais velho que eu. O meu pai comprou um violãozinho para ele, um violão, e começou a ensinar ele. E bombo legueiro também. E aí depois ele tinha as gaitas que o Dedé Cunha tocava nos shows, né? Que é as gaitas que eu toco até hoje, né? E é uma relíquia, a gaita que é só de tocar em show, porque é um instrumento muito difícil de conseguir. Sim. E aí eu andava lá por casa arrastando aquela gaita, e meu pai com medo, eu, 4, 5 anos de idade, imagina, né? Uma criança, né? De estragar o instrumento, derrubar alguma coisa. Daí meu pai resolveu de comprar, e daí comprou uma gaita meia ruinzinha lá, Ering, e me deu, e eu comecei a iniciar, né? E eu ficava na frente do som, que tem um som que nós temos até hoje lá, escutando as músicas, eu botava a rodar e saía tocando. E eu sabia o tempo, tudo certinho, tu vê o tempo, né? Que é o mais difícil que tem, é o tempo da música, né? E aí eu pegava e tocava de atrás, daí e meu pai viu que eu tinha o dom, né? E aí começou a apostar em você. Mas antes disso, Gabriel, qual é a lembrança que tu tem assim do show do teu pai? Quando é que tu começou a perceber que teu pai fazia show, que tu te recordas? Em vários momentos, né? A mostra, por exemplo, eu me lembro dele cantando, né? Muitos anos antes de eu começar a tocar, né? Sim, aí tu porque eu era bem piá, né? Tem fotos até, nós bem pequenininho, que foi uma ideia do meu pai que teve a ideia de fazer a mostra da arte missionária. Sim. E aí o Ney Malgarim que executou, mas a ideia foi meu pai que deu a ideia. É muito bonito, né? O Ney, o saudoso vereador Coca, que era o presidente na época, sim, o Ney, e realizaram a mostra, né? Sim. Meu pai me contou essa história, inclusive. E daí depois também eu me lembro dos bailes do Tiburcio que meu pai fazia, né? Que o Dedé Cunha, né? Que vinha ali, tocava ali no Galpão Distância, né? E então é muitas lembranças que tem, né? Tu sabes que esse dia eu falava com a Evelise, eu recordo o baile do Tiburcio, né? Tinha o baile do Sapucaí também, do Sapucaí, né? Senaíra fazia. Cada um fazia um baile de acordo com a sua proposta, música, com a sua letra. Que era o grande sucesso, né, do meu pai, né? Um dos maiores sucessos que meu pai teve foi a Bailante Tiburcio. Dá para resgatar. 1 milhão de discos vendidos, né? Na época que era o disco, né? Era o disco. Galpão Crioulo ganhou o disco de ouro.
E depois ganharam de platina, os Serranos ganharam também disco de ouro. Tá, mas então conta um pouquinho da tua história assim. Tu começou arrastando a gaita, mas não estragou essa gaita. Não estraguei, né? E aí você pegou e começou a tocar. Daí o meu pai me levou no Olívio de Matos, que é o... Saudoso Olívio de Matos, que foi o apresentador do Mate a onde Mate. o meu pai começou também com o Olívio, né? Sim. Que o Olívio era um grande músico, ensinou muita gente em São Luís, né? Foi você, Vários foi você músicos. e teu irmão lá, foi só Sim, você? foi só eu. Só você. E daí o meu pai, ele olhou para mim e disse, não sei se o guri vai aprender bem assim. Meu pai, mas ele tem o dom. Daí o Olívio, mas vamos tentar então. E depois ele virou meu fã, que adeus, se alguém dissesse que alguém tocasse mais que o Gabriel Hortácio, ele era meu fã mesmo. De professor virou fã. E daí eu comecei a aprender com ele. Na primeira semana eu aprendi várias músicas. E ficou quanto tempo com o Olívio? Há uns 5 anos por aí. 5 anos. E daí depois o meu pai notou que eu precisava de trocar a gaita, né? Os botões, né? Ter mais recurso na gaita. Daí ele comprou uma 13 lheira aqui, de botão com 80 baixo aqui. Que daí tem mais recurso, né? Mais notas. E daí ele lembrou de um amigo dele de infância, que era o Vilmar Avila Brits, um cego, lá de Santo Ângelo, que tocava muita gaita. E aí meu pai me levava lá toda semana, 2 vezes por semana. Em Santo Ângelo? Em Santo Ângelo, para me fazer aula com o Vilmar, quando eu tinha 15 anos de idade. Daí eu dei um pulo, né? Porque ele sabia muita coisa. E aí depois, e os teus shows, assim, que tu começou a acompanhar teu pai, foi a partir de que idade? Foi com 9 anos de idade, né? Com 9 anos eu comecei a acompanhar meu pai e me lembro que meu pai, antes de eu começar a sair com ele, eu e o Beto ficava chorando na saída da casa, ele olhar ele sair com o Dedé, Cunha e o Juca Tigre e não levava nós e nós ficava bravos. Chorava de raiva? Queria pegar a estrada e sair, né? Daí com 9 anos eu comecei a sair. Me lembro que os primeiros shows que nós fizemos, tu vê com 9 anos no Paraguai, né? Tu ia cantar lá no outro país, né? Tem as fotos, tudo desse tamanho assim. Na Argentina. Mas vocês já sabiam tocar um pouco? Sim, daí já tinha. Não, quando teu pai saía com o Dedé... Com o Dedé eu tocava só uma música. Só uma Inclusive, quando o Dedé quis parar de tocar com meu pai, uma altura ali ele quis parar, eu sabia tocar só uma música. E nós tínhamos 5 shows para fazer no Mato Grosso. Mas tu sabes que eu achei interessante essa história, né? Vocês já sabiam um pouco, só que não estavam ainda apadrinhado pelo seu pai para participar dos shows. E era o Dedé Cunha, que era um exímio gaiteiro, né? Que acompanhou teu pai por muitos anos. E aí vocês queriam ir juntos só para ir ou queriam para tocar? Que ficavam em casa para ir chorando? junto, para tocar, porque nós gostávamos, né? E os meus tios todos tocavam gaita, a família do meu pai toda é musical. Meus tios, o Adão, o Agenor cantava, que é o meu irmão mais novo, tocava violão. O Adão, o Noé tocava gaita, depois ele virou crente e parou de tocar gaita. A minha avó tocava gaita e o meu avô cantava e tocava violão. Então, e tinha uns tios do meu pai lá que era um trovador também. Tio Picucho, que ele conta. Umas histórias. São Borja? Não, é daqui mesmo? Do Pontão ali. Do Pontão, tudo ali. Verdade. Ali que tinha bailante de burso, que meu pai enxergava eles tocando lá quando era criança, né? Porque os crianças não participavam da dança, né? Ficavam olhando, botavam num pelego, dormia ali. Pela fresta da porta, parede. Né? Da parede. Hein, Gabriel? E depois dessa gaita aí que você ganhou, uma gaita melhorada, né? Que idade tu tinha? 15 anos? 15 anos. E daí eu gravei um CD, inclusive, nessa época que eu ganhei, fui o mais jovem a ganhar o prêmio Açorianos de Música do Rio Grande do Sul. Tá, que é um prêmio mais importante. Com relação à gravação. Aquela gravação que tu fez com o Alberto. Com o Alberto. Vocês tinham? 15 anos. Primeiro, com 13 anos, eu gravei um outro CD instrumental, só de gaita e violão. E depois eu gravei outro, que era Alma, Acordeão e Guitarra, o nome. Que eu ganhei o troféu Açorianos, junto com o Alberto, de revelação daquele ano. Mais jovem a ganhar o prêmio. E tem muitas músicas bonitas, tem tangos ali também, né? Muitos inspiração, que é muito difícil tocar na gaita
de botão, né? Inclusive, quando eu tirava com o Vilmar Ávila Brites, ele tocava na gaita piano e eu tirava de ouvido. Ele tocava nota por nota devagarinho, e aí eu ia tirando as notas ali. E aí um dia eu estava tirando, e ele cego, deficiente visual, né? Eu estava fazendo uma baixaria, ele disse, está errado teus dedos. Tu está fazendo essa escala errada, não dá certo com esse dedo, tu tem que trocar, tem que ser com o outro. E daí pegou na minha mão assim e mostrou o dedo. Tu vê a sensibilidade dele. Isso que ele não... Sem enxergar. Sem enxergar, não. O meu pai era muito amigo dele, contava que ele chegava lá e gritava, ô, Vilmar, na entrada, assim. Dele, para, Pedro. Ele era bem brincalhão, né? Sim. E daí um dia meu pai disse, eu me atrasei porque eu entrei por aqui pelo centro, Vilmar. E daí o Vilmar, não, mas não, tem outra entrada aqui para diante do Parque da Fenamilho. Tu entra ali e segue reto aqui na esquina de casa. Ele cego, né? Ensinando o caminho, tu vê, isso que é prestar atenção nas coisas, né? É verdade. Mas, Gabriel, vamos tocar uma música? Sim. Qual é a música? Eu acho que é aquela que todo mundo está pedindo, né? Correndo pelado, né? A composição é tua ou de quem? É minha e do Kid Grande e do meu pai. Os três Os três, ele deu pro meu pai essa música, mas eu que musiquei ela. E aí gravamos e é um sucesso, né? O pessoal gosta muito. E como é que vocês fizeram essa música? O que inspirou vocês a fazer essa composição? Ele cantou lá, ele declamou pro meu pai lá na casa dele e eu gostei. Meu pai gostou. Disse, isso aqui é uma letra, um tema muito... É uma brincadeira, né? Sim. Humor. E aí eu digo, mas é mesmo, né? Daí comecei a olhar e eu já tinha feito uma melodia há muitos anos, mais de 20 anos atrás, numa outra música, numa outra letra. Parecida. Que era parecida. Que o poeta deu para outro gravar. Sim. E daí eu encaixei nela e ficou direitinho. Tomei um banho na sanga, rascateei bem minhas melenas. Queria sentir o perfume com cheiro de querosena. Entrei num baile de rancho, só de uma indiada ventena. Nos pedregulhos da sala, fui arrastando as chilenas. Nos pedregulhos da sala, fui arrastando as chilenas. Vi num canto uma morena, mesmo que fera canina, daquelas linda de anca, retaca e cintura fina. Saí bailando com ela, me olhava de relancina. Eu respirava fumaça mesclada com brilhantina. Eu respirava fumaça mesclada com brilhantina. Mas o velho pai da moça me cuidava carrancudo, mulato dos beiços grosso, nariz chato e melenudo. Mandei largar um vaneirão comprido e bem tupetudo, do pescoço pra baixo eu vinha apertando tudo. E do pescoço pra baixo eu vinha apertando tudo. Quando foi de madrugada foi intenso tiroteio. A quincha virou peneira, cavalo foi sendo arreio. Da gaita furada a bala eu escutava o floreio. Com aquela china lindaça eu me defendia no meio. Aprendeu
levei comigo, cesteia no meu galpão, e o rancho que foi bailanta virou numa assombração. Dizem que noites de chuva o vento sacode o chão, defunto corre pelado e se some na escuridão. Demônios correm pelado e se somem na escuridão. Espírito corre pelado. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar aqui pela 100.9 o nosso Camperiando, hoje recebendo essa figura, Gabriel Hortaça, que... Tu não tem carreira solo ainda, Gabriel? Ainda não, Não, né? é sempre com o velho, né? Sempre com o ele, pai né? no costado. Primeiro a família. Com a família, né? É. Por falar em família, diz que tu é muito dedicado à família, tu tem um cuidado muito especial com teu pai, com a tua mãe. Sim, mas isso é normal, né? O filho que é o filho tem que ter, né? Meu pai também sempre esteve com nós, né? Tu tá retribuindo, então. Retribuindo, né? Eu, por exemplo, quando era criança, você sempre está me recordando, eu tinha asma quando era criança, né? Depois passou um pouco. Mas aí o meu pai me levava no hospital e ficava junto comigo, né? E daí eu fazia aquelas inalação, né? E ele ali no costado, né? Então tem que retribuir um pouco, né? Com o Alberto também. Tu não depois. esqueceu, Sim, né? o Alberto, né? Dedicação que ele teve, todo mundo ali, a Marianita, né? A minha mãe também, né? 4 meses no hospital, né? O Beto ficou. A gente nem gosta de falar desse momento, né? Mas imagino que vocês só venceram pela fé da família, né? E hoje tu vê o Beto, a alegria que é nele. O Beto, onde chega, o Alberto, ele é muito alegre, né? Ele faz amizade com todo mundo, né? É um carisma muito grande, o Beto. E conversa qualquer assunto, né? Conversa e não, ninguém aperta ele. É verdade. É verdade. Ei, mas tu toca, além de gaita, tu também toca violão? Toca violão e bombo legueiro também. E o violão começou depois da gaita? Depois da gaita. Mas eu sempre gostei de tocar violão. Para fazer melodia, eu uso o violão. Eu toco o violão para mim fazer minhas... A melodia, a gaita. Que é mais fácil, depois. A gaita, dificilmente eu faço com a gaita. E como é que Porque funciona? tem a base do violão, fica bem bom, né? E como é que funciona essa questão da melodia? Fez a letra lá e tal, daqui a pouco tem que descobrir uma melodia que dá certo. Como é que... É muito difícil, né? Porque tu olha o número de compositores que tem aí. E eu imagino é que... muito pouco, né? Eu imagino. A maioria é conjuntos que regravam os grandes cantores do Rio Grande. As músicas mais famosas, tudo é um compositor que fez, como a Bailando Tiburcio, né? Que o Jaime dizia pro meu pai, tu sabe que eu tenho um ciúme, mas é uma inveja positiva que eu tenho. De quem faz, escreve melhor que eu, mas eu sei reconhecer. E essa tua Bailando Tiburcio é a coisa mais linda, Pedro. Eu queria ter escrito. Tu vê, né, o elogio que o Jaime deu, né? E o Jaime tinha essa grandeza. Porque ele sempre dizia, quem escreveu A Carreta, por exemplo, uma poesia que existe, é um Juca Ruivo lá do Alegrete. Lá. Ele disse, ninguém escreveu melhor que ele. Tu é um privilegiado porque conviveu com o Jaime, né? O Jaime ensinou desde nós. Desde a tua infância. Ele um dia estava lá em casa e disse, vamos aprender aqui a fazer verso, gurizada. Meu pai pediu para ele. Porque o meu pai sempre contava que ele dizia, eu posso fazer uma escola de verso, Pedro, se eu quiser. Montar uma escola de verso. E daí ele pediu e o Jaime ensinou nós a fazer verso, ele dizia, com as rimas chão, ão, né? Tipo gaita de botão, rincão, que é a rima mais fácil de fazer verso. Né? Eu conheci um trovador que só trovava com a palavra terminando em A, né? Porque é mais fácil, né? E daí o Jaime dizia, e gurizada, vocês nunca se esqueçam que o verso nasce virado. A grande lição dele, que ele dizia, que tem que pensar no fim do verso para ti. Para fazer o início. Para fazer. Né? Daí, porque o fim do verso é que tem que levantar o povo. Exato. Como é que você vai terminar um verso sem rima, né? E fraca. Tem que ser forte o fim.
Eu sempre fico observando o trovador, quando ele começa ali, eu imagino qual é o fechamento dele, né? E tem muito trovador bom, né? Meu pai conheceu o Gildo, tudo, né? Conviveu com o Gildo. Diz que era uma fera. Tu não conheceu não, o não Gildo? conhecia o Gildo, não. Mas o meu pai conta Desses muito famosos, o Jaime que estava na tua casa. o assim. Jaime, o Noel Guarani. O Noel Guarani várias vezes, né? Inclusive ele assistiu nós tocar tudo, uma gravação num programa de TV, o Noel estava na frente. Assim. Tem lá em casa uma fita de vídeo, nós nunca divulgamos, né? E ele sentado escutando nós. E quem é que é o churrasqueiro da família lá? É tu? Eu, né? O meu pai era antigamente. Não, teu pai fazia antes, né? Churrasco bom. Só o meu pai diz que eu não posso tomar um gole de cerveja, porque senão eu queimo tudo. Eu começo a prosear e esqueço da carne. Certa feita, teu pai fez um churrasco, me convidou também o Júlio, convidou outros, e ele trouxe um médico lá, né, que acertou, um médico lá de Juí que acertou que o teu irmão, né? O Dr. Ortiz. Ele era muito grato, o Dr. Ortiz, Sim, né? O Dr. Ortiz. Aí trouxe lá de Juí para nos apresentar. Ele salvou o Beto, né? Exato. E teu pai era um bom churrasqueiro, né? Sim. E essa função delegou para ti, tu é bom churrasqueiro mesmo? E o meu pai conta que já viu campeiros, homem de campo que entende de assar, né? Assar só na labareda, por exemplo, diz que em 10, 15 minutos ali uma ovelha assar no fogo na labareda, sem queimar, tu entendeu? Só bota e vai virando ali, pegando, não deixa nunca queimar. Tem que sempre assim. Tinha o tal de Nego Laureano lá, que é um amigo do meu pai, um poeta lá, que fazia, eu via ele fazia assim, a ovelha na labareda. Assim. Sim. E diz que quando se apertava muito lenha no campo, diz que até com as barbas de bode e coisas, botavam fogo e se faziam, os gaúchos, velho. Campeiro, né? E tu assa com lenha ou com carvão? Com lenha. Com lenha. É melhor o gosto, né? O gosto é melhor. E essa ovelha aqui dessa região da Timbaúva ali é o melhor gosto que tem, né? Da Timbaúva? É, o bioma Pampa ali que tem. Né? Então vou mandar um abraço aí pro pessoal da Timbaúva que seguidamente estão mandando alô para nós, né? O meu pai sempre ia com o Jaime lá na Timbaúva. Lá. Inclusive uma vez estava o Gildo aqui em São Luís e o Gildo, eu estava na casa do Júlio Fontela até. Um abraço pro amigo Júlio, né? O poeta parceiro. E aí o meu pai veio aqui e levou o Gildo com um senhor lá que tinha uma F100, aquelas V8. Primeiro chegou e disse, o Jaime mandou te convidar lá, daí foram tudo, o Júlio também. E vocês foram com o Gildo lá. E aí o Jaime mandou te convidar, Gildo, para te ir lá. E daí se atracaram a fazer verso lá, disse que era a coisa mais linda do mundo. O Jaime fazia a pajada e o Gildo fazia a trova. Imagina. Diz que foi um encontro assim que... Meu pai disse que os versos mais lindos que ele já viu. Tá, para finalizar a questão do churrasco, então teu pai não permite que você toma nada de aperitivo antes de assar. Ele cuida, né? Para não queimar a carne. Mas depois está liberado. Depois dá, né? Tu gosta de cerveja ou de vinho? Cerveja e vinho. Tanto faz. Mas pouquinho eu tomo. Sim. A gente tem que tomar dentro da medida. Né? Tem que cuidar, né? Me diz uma coisa aí. O bombo legueiro é fácil de tocar ou como é? É fácil, né? Ritmo, é um instrumento típico, né, nosso, né, da América Latina, né? Que é criado pelos índios. Em que momento do show vocês colocam? Sempre. Sempre? A Marianita toca, né? E antigamente era o Beto que tocava. O Beto debulhava um bombo dele, chegava a perder o couro ali de tanto pau que ele dava. Sabe? Mas era um horror o Beto. Ele tinha tocar com vontade, né? E ele declamava também muito bonito. Eu não conhecia assim musicalmente vocês na época, mas me falaram que ele era muito bom. E o violão também, ele chegava a perder as faixas, tudo, sabe? Essa faixa que tem. De tanto que ele tocava forte, né? O violão com garra, né? Sim. Ele tinha vontade, né? Quando tocava, né? E o Beto até teve poucos professores até de violão, né? Que muito importante é ter o professor, né? Bom, meu pai que ensinou ele mais, né? Mas teu pai... Teu pai é um professor... Sim. Né, que qualquer um queria aprender com ele, né? Eu tô agora dando uma aprendida também, aprendendo a tocar violão também. Tô já tocando umas músicas. Usava o violão, então só usa o violão para compor, né? Para compor.
Mas daí deu uma estudada nas Tá técnicas. querendo colocar no show. Sim, já coloca às vezes. Rio Guri. Que composição é essa? Essa é uma música do meu pai, do Aparício Barrilo. É muito bonita, né? Eu regravei e meu pai falou que gostou muito. Sempre me disse que Teu pai a minha cantou interpretação. ela primeiro? Cantou primeiro. E agora você regravou. E eu regravei há muito tempo atrás e o pessoal me pede muito, sim. E é bonita essa música. Parar, mistérios que a gente explica quando sabe imaginar. Mistérios que a gente explica quando sabe imaginar. Nasci à beira de um rio, fui guri em suas margens, levando barcos de sonhos por fantasiosas viagens, levando barcos de sonhos por fantasiosas viagens. Pescador, fui balanceiro, marinheiro, capitão. Fui tudo e fui mais um pouco no meu reino de invenções. Fui tudo e fui mais um pouco no meu reino de invenções. Contrabandeei de mentira em noites que imaginei, bolacha, azeite e farinha cruzadas fora de lei. Bolacha, azeite e farinha cruzadas fora de lei. Desde que vi, mas meu rio de infância e sonhos não morreu dentro de mim. Mas meu rio de infância e sonhos não morreu dentro de mim. Como pode um rio que anda dentro da gente parar? Pra quem teve um rio na infância, nem carece de explicar. Pra quem teve um rio na infância, nem carece de explicar. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís. Hoje estou campereando com o Gabriel Hortaça, né? Mas que prazer recebê-lo aqui. Agora eu sei que você é bom assador,
Espero brevemente ser convidado. Vamos ter que fazer, né? Não estou me oferecendo, eu quero apenas testemunhar este churrasco, né, que tu faz com muito bom Sim. gosto, né? E tem que ser só sal, né? O tempero, o segredo é não botar muita coisa. Sal, né? Uma vez eu vi uma balaqueagem que um cara fez lá para nós, fazendo um grau com nós lá na serra, com laranja, rapaz, leite, laranja, deixou de molho um borrego, uma coisa... Sim. Mas tirou totalmente o gosto. E ele achando que estava agradando. Mas gostos são gostos, né? Cada um tem um gosto. O nosso gosto é com sal mesmo. Né? Só sal. E as composições, tem feito muitas? Muita. Como é que está essa ideia de compor? Eu estou no melhor momento, assim, de fazendo direto. Às vezes eu estou andando de carro. Esse dia eu estava escutando uma música numa caminhonete que eu tinha antiga, uma Escort, que eu gostava porque tinha como é que se diz? Toca-fita. Toca-fita. De fita. E aí eu tinha uma vaneira velha que eu escutava, que eu tocava. Na fita? Na fita. Eu botei na avenida ali e já saí cantando a música na avenida ali. E daí mas isso aqui dá uma música, tá bonito. Daí eu parei ali pelo S e peguei meu telefone e cantei. Tu sabe que é a maneira de senão tu perde a melodia. Sim. Tem que aproveitar o momento, né? E agora é fácil, né? Você pega o celular Claro, e grava. o celular e grava. Antigamente era difícil, né? Meu pai disse que iam todo mundo, até o Noel Guarani pedia, às vezes, meu pai tinha um gravador muito bom. Gravava muito bem o som, sabe? E aí ele sempre teve os melhores gravadores, meu pai, né? Inclusive agora eu tenho um que vocês devem usar, o Tascam, que Sim. pega o som de tudo, se tu levar num mato, assim, pega tudo a passarada, né? E o que o pássaro tem a ver com a tua composição? Tem tudo, né? A natureza. Te inspirar também. Meu pai sempre me dizia, primeiro tu tem que compreender a natureza, né? Para te ser um compositor tem que escutar. E tem várias músicas, né, que são famosas, né, que são imitação de um pássaro, né? Em quantas composições tu tens hoje já? Mais ou menos. Umas 80, por aí. E como é que tu pretende assim seguir? O que tu pensa do futuro com relação à tua veia artística? Penso em muitas músicas, né? Sempre produzir, né? Uhum. Porque tem que aproveitar o momento que tu tem a inspiração, né? Inclusive eu até tive a alegria tinha uma letra nova do que meu pai te mostrou, a Pena Guarani, aquela, né? Muito bonito. Guarani, eu acho uma coisa assim fantástica. Aquilo é um hino, né? É um hino, é verdade. Lindo aquilo. E estava guardado no estúdio do meu pai, e eu peguei aquela letra. Teu pai tem e muita musiquei, coisa guardada, comecei, tem muita coisa. Aquela letra tinha uns 15 anos, eu acho, guardado. E essa música eu olhava aquela música. E daí um dia eu peguei e musiquei o início ali, bati o violão e fiz, tipo, numa chacareira ali, mostrei pro meu pai, mas tá bonito isso aí. Eu digo, então, agora eu tenho o refrão aqui. Ele, esse refrão tem que fazer assim, daí começou a cantar. E aí me ajudou, aí tu vê, me meter na parceria do Vaine Dardi, né, e do Pedro Hortaça, né? Que o Vaine, tu sabe, né, um dos maiores poetas do Rio Grande, né? Sim. Um grande amigo nosso. Guasca foi ele que fez aquela. Eu nunca pedi bexiga para patrão nem para milico, né? Uhum. Então, várias composições, né, com os grandes poetas, né? Eu sei que tu tens aí uma dedicação, já falou dessa dedicação que tu tem com a saúde do teu pai, né? E tu tem viajado toda segunda, quarta e sexta para Ijuí, acompanhá-lo. E nessa viagem que vocês fazem ida e volta, vocês falam de composição, de música? Sim, sempre. Surge alguma coisa? Sempre, né? Sempre. Como é que é a prosa de vocês? Sempre proseando, né? E escutando música, e às vezes a gente escuta a Rádio São Luís na volta sempre. Verdade, né? Eu ligo na caminhonete sempre. E aí a gente sempre tem que estar escutando, né? E eu gosto, claro, e o meu pai sempre conversa sobre tudo, sobre música, né? E é muito importante esses momentos, né? Porque daí tu vai trocando ideias, né? Uhum. Porque eu estou gravando, por exemplo, agora essa semana tem que aprontar 2, 3 músicas, eu estou gravando em Santo Ângelo, que já era para ter aprontado há tempos atrás. Uma é uma homenagem ao Jaime, uma letra do Jaime nova, que eu vou fazer uma homenagem 100 anos do Jaime. E aí eu resolvi gravar essa música.
E a esposa dele me autorizou tudo. E tem uma outra que é do Alberto, uma letra que o Beto fez há uns 20 anos atrás e não acabou, ela fez só 2 versos ali. Daí o meu pai ligou pro Kid, vamos terminar essa letra do Beto, e daí ele que deu uma ajeitada. E ficou bonito, vai ser um sucesso, tu vai ver. Que bom, mas tudo que vem de vocês é sucesso, né? E graças ao povo, né? Os nossos fãs, nossos amigos que sempre incentivaram, né? E como é que estão os shows por aí? Estamos andando, né? Agora tivemos na Expo Direto ali, cantando ali. Tinha os governadores do Goiás ali, tava. Tinha vários governadores, senador, e aí o povo do agronegócio, né? Sim. E aí me pediram até para cantar o hino, né? Eu cantei o hino do Rio Grande, a abertura, né? Sim. Eu já cantei o hino também aos outros governadores também que me pediram. Tu é gremista ou colorado? Eu sou gremista. Gremista, então se o Grêmio te pedir para te cantar o hino lá no... Aí eu vou, canto. Porque o Luiz Carlos Borges cantou lá o hino, né? É bonito, né? Não, e Foi na inauguração do Arena, né? E aí aquele grande povo daí dá mais força pra gente cantar, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ter que ajeitar para te cantar o hino lá no... O meu pai que sempre conta, eu nunca tinha muita vontade em estádio, mas é por causa de uma imagem que eu tenho do meu pai que conta que ele foi num jogo com o Jaime. O Jaime era doente, gremista, né? No jogo do Grêmio. E atiraram a bexiga do meu pai, tu sabe, né? Atiraram a bexiga na cabeça do meu pai. Né? É que... Aí o meu pai tomou um banho, assim, desmajei, mas nunca mais eu vejo. Gabriel, tu falando da bexiga, muitos não vão entender o caso, né? Por que teu pai não gosta mais de ir no estádio? Acontece que, de primeiro, os ginásios, os estádios de futebol, não tinham essa modernidade de banheiro, não era assim um negócio aconchegante. Era um alçapão com banheiro distante. Então o pessoal ia para o estádio, bebiam uma cerveja, né? Bebiam água e talvez com preguiça de ir ao banheiro, porque era muito longe, tinha muita gente, ia enfrentar muita fila, acabavam fazendo xixi nos sacos, nos saquinhos de plástico, e pegavam e atiravam, né? Geralmente atiravam nos adversários, atiravam nas outras pessoas, atiravam a esmo, né? E caía em alguém. E infelizmente teu pai foi contemplado, né? Isso foi em 70 e pouco, né? Não, eu naquela época, me contaram, eu também não iria no estádio. Não, hoje você pode ir tranquilo, até porque se acontecer um fato desse, hoje é a punição. O meu pai inclusive conta que o Jaime convidava muito, gostava, eu assisti o Pelé uma vez jogar. Ele disse que o Jaime gostava demais de futebol, né? E também gostava de ir na hípica lá, que tinha o Cristal, acho que é o nome, né? Em Porto Alegre lá. Corrida de cavalo que tinha. Ele ia com meu pai direto. Né? Mas são causos, né, que se passaram. Sim. E o que tu tens de novidade para nos contar de gaita? O que mais nós podíamos falar de gaita? Tu quer que eu conte algum caos antigo ou novo? Tu sabe contar causa? Não, caos eu tô contar de figuras que eu conheci, né? Tipo, que eu acho muito lindo de contar, porque as pessoas não acreditam muito da pessoa que... Tipo o Juvenal, aquele da Barão Tiburcio, era um negro, né? Que tocava gaita e andava sempre de pé no chão, o Juvenal, com a bombacha de pé no chão. Daí meu pai levou ele para dentro do CTG Galpão de Estância, para eles conhecerem o que era um gaúcho mesmo. Sim. Que era o negro Juvenal, né? Porque ele pialava, ele domador, era tudo. O negro Juvenal era um campeiro mesmo. E tocava a gaita muito bonito. E ele tocava a gaita assim, na frente da casa dele tinha um buraco onde ele parava para tocar gaita. E ele gemia. De tanto bater os pés, não, e aí, buraco. E ele gemia tocando a gaita, ele ia fazer o... Tu entendeu? Era a coisa mais engraçada. Ele gemia mais forte que a gaita. Era engraçado. Ele morava aqui para baixo da delegacia ali. Sim. E ele fazia com a gaita aquilo, né? A gaita ele imitava na boca também. E aí, às vezes, ele passava por cima da gaita. E tinha uma voz aguda e grave. Que eu acho que tem muitos negros que têm a voz assim. Que ele alcança o agudo e o grave também. O negro Juvenal era assim. E cantava as músicas bonitas, né? Décimas antigas. Tu conheceu muita gente, né? Sim, o Reduzindo Malaquia também. O Reduzindo me assistiu tocar várias vezes, né? Tem vídeos lá em São Nicolau, no Café de Cambô, no primeiro Café de Cambô, que o Jauri Cunha fez lá.
Sim, o Jauri Cunha foi o tava criador, saudoso Jauri e o Cunha. Leal também, né? É. Os dois. Sim, era o Luiz Leal e o Jauri Cunha, né? O Luiz Leal também era um cara muito visionário, era amigão nosso. Ele criou uma casa de evento em 70 e pouco, ele conta, meu pai conta, em São Nicolau, em 70 e pouco, ele levava meu pai, o Noel Guarani e o Senair para tocar em topetal de gente. Tu vê a visão dele, né? Uma casa de espetáculo só missioneira, né? E aí ele levava o meu pai, o Noel Guarani e o Senair. É o que nós tínhamos que fazer aqui, né, em São Luís, uma casa de espetáculo só missioneiro. Sim. Aí o pessoal chegava de fora. Ali na posada, meu pai vai fazer o que ele quer fazer, né? É além de ser posada. Ali é o canal, né? Sim, ali o ponto é muito bom, né? Como é que tá o projeto? E é grande. Tá pronto já para? Tá na metade, né? Agora falta os acabamentos, né? E aí vamos abrir, né? Então vai ser uma posada com música. É, com tudo, né? Que meu pai sempre pensou, né? Que maravilha, mas que boa notícia. Meu amigo, estou muito feliz por o senhor ter vindo aqui. E eu que agradeço o convite. Com que idade tu tá hoje? 40 anos. 40 anos. É. Tem muito chão ainda pela frente, né? Sim, eu comecei com 9, né? Já são 31 anos, né? De estrada. Roraima, Brasília, Goiás, Mato Grosso, Paraguai, Argentina, Uruguai. E me conta, vocês gravaram uma música que eu gosto muito, que tem a gravação original e tem uma que vocês gravaram lá no Festier, lá em Brasília. Que o público canta lá, a segunda parte, né? Timbre. Timbre de Galo. É, né? o Timbre de Galo. Exato. Como é que é aquele show lá? Como é que foi aquele show lá? Tu tava naquele Aquilo foi palco? lindo, em Caxias. Não. Tava no palco? Era em Caxias do Sul. Caxias do Sul. Aquele é muito lindo, aquele evento, né? A gravadora fazia, na época, a gravadora City. E 20 mil pessoas, né? Era muito lindo. Né? E aí meu pai, inclusive aquele dia, meu pai estava numa gripe velha violenta. Deixou o povo cantar. E meteu calando, né? Não, e meteu calando, e não flocha, né? Sim. E saiu muito bonito aquele show, naquele DVD, né? Depois eu gravei uma música instrumental também. Sim. Então, meu amigo, foi um prazer recebê-lo aqui. Qual é a última música que nós vamos tocar para fechar? Apulho das Neves. Apulho das Neves. Sim. Composição de quem? É do Jaime Caetano Brown e minha, mas ele foi meu pai que pediu para o Jaime escrever essa música há muitos anos até, em 70 e pouco. Meu pai tinha um verso: da paleta de um tamanduá fistava para lavar roupa, 600 mulheres lavavam, sem nenhuma estorvava a outra. Distância de légua e meia tinha um quarador de roupa. E aí meu pai deu para o Jaime uma fase, aí daí o Jaime fez para uma figura de São Borja, o Apulho das Neves. E eu gravei, é um grande sucesso. Vamos ouvir então aqui. Vamos. Muito obrigado, sucesso para ti e até uma próxima. É um prazer, é meu estar aqui e deixar um abraço aos teus milhares de ouvintes e telespectadores que estão no canal do YouTube, né? E também acessem o meu canal lá que tem no YouTube, né? Que tem 10 milhões de visualizações nos últimos vídeos nossos. Mentira não tem idade como os quebrantos e os breves. Me chamo Apulho das Neves, sempre falei a verdade. Curtindo necessidades, fui até passar a pronto. Por isso os causos que eu conto têm força de mil verdades. Nós era 4 comigo, o Beijo, Vargas e eu. O Beijo, Vargas morreu, fiquei só eu, meu amigo. Da paleta de um tamanduá, estava pra lavar roupa, 600 mulheres lavavam, nenhuma estorvava a outra. Distância de légua e meia tinha um quarador de roupa. Nunca menti pra ninguém, meus causos a ciência explica. Eu vi um avestruz nanica nos campos do Itaroquém.
Noite de lua vermelha, mula do casco rachado, peixe morrendo afogado, lagarto com sobrancelha. Podem me chamar de louco, mas eu já peguei em trampa, desde o cururu de guampa até o lagarto pitoco, pra ensinar mal ensinado que não respeita meu nome. Eu fiz um relho trançado do couro de um lobisomem. Se não aguentar a ausência, volto do céu amanhã pra minha velha querência nos campos do Nhuporã. Se não aguentar a ausência, volto do céu amanhã pra minha velha querência nos campos do Nhuporã.